imaginou encontrar animais de diferentes épocas e regiões em um único lugar? Nós chegamos no Museu de Zoologia da USP e olha, nós vamos entender mais sobre a ciência e a biodiversidade no nosso quadro de Butuca na Cultura. Vem comigo! E para a gente conhecer e explorar aqui o Museu de Zoologia da USP, quem vai nos ajudar nessa missão é o Felipe, que é especialista em pesquisa. E Felipe, para a gente começar, apresenta para a gente o museu, conta um pouquinho dessa história, o que nós vamos conhecer hoje. Maravilha! Bom, o Museu de Zoologia da USP, ele é um museu universitário, né? E nós aqui, o que nós temos de mais interessante é o nosso acervo, que é um dos maiores na América do Sul, principalmente relacionado à fauna brasileira. Então, somando esse acervo, nós temos aproximadamente 12 milhões de exemplares, né? E aqui na nossa galeria de exposições, que é onde o público tem mais acesso, nós apresentamos uma pequena amostra dessa riqueza, né? São cerca de 1.000 animais preservados aqui de várias formas diferentes e que mostram um pouquinho dessa diversidade. E nesse salão grande e bonito que a gente está conhecendo agora e que a gente vai começar a explorar, o que nós podemos ver para contemplar de fato essa fauna brasileira? Ah, bacana. Bom, a gente tem, como eu disse, uma grande diversidade de formas de preservação diferentes. Nós temos animais do passado e também do presente, né? Então, alguns dos grandes destaques aqui são os nossos animais taxidermizados, né, que foram preparados para essa função de comunicação e de educação voltada para a biodiversidade. Então, temos exemplos de fauna tanto brasileira como também de fauna exótica, de animais que vêm de outros países, como é o caso aqui dos ursos, né, o nosso trio de ursos, o urso pardo, o urso polar e o urso negro norte-americano, o leão. Mas nós também temos exemplos de fauna brasileira, que é a grande riqueza nossa, né? Então a gente vai ter, por exemplo, jaguatirica, o tatu canastra, a onça parda, as preguiças, que são uma representação dessa nossa riqueza. Que é sempre importante lembrar que o Brasil, ele é um dos países que tem a maior biodiversidade do planeta. Se a gente pensar no total de espécies que a gente conhece, quase 20% delas está aqui no nosso território, né? E além disso, a gente também tem as espécies que representam o passado dessa história, né? Como é o caso aqui da nossa montagem, em que nós temos o esqueleto da preguiça gigante em combate com o tigre dente de sabre, que também foram elementos da nossa fauna do passado aqui. E a gente tem eles representados aqui. Para a gente conhecer um pouco mais, então, dessa questão educativa, a gente pode conhecer uma outra sala aqui que vai nos trazer um pouco mais dessa ambientação, né? Vamos lá. Vamos lá. Felipe, então nós chegamos na Sala das Descobertas. Por que esse nome? Bom, na verdade, esse espaço ele é o finalzinho da nossa galeria de longa duração e ele, de uma certa maneira, ele tenta trazer o visitante para os bastidores do museu, né? Porque quando o visitante chega, ele muitas vezes tem a percepção de que o museu é apenas a área expositiva, o que na verdade não é o que acontece, né? A maior parte do museu é composta por laboratórios, por acervos, por coleções, é dedicado à pesquisa. E esse espaço, por uma questão de segurança, ele não é um espaço aberto ao público, né? Então, o que a gente tenta fazer, na verdade, aqui na Sala das Descobertas, é mostrar um pouquinho trazer os bastidores do museu para a galeria e, de uma certa maneira, mostrar para o público como que o museu, a partir do seu acervo, a partir da pesquisa e das descobertas feitas através dessa pesquisa, é que ele acaba gerando conhecimento sobre a biodiversidade e, a partir desse conhecimento, fomentando ações e políticas ligadas à conservação. Isso é legal porque imagino que vocês recebam aqui muitos grupos de escola, né? Muitas crianças, jovens, alunos, pesquisadores. Então é um lugar para incentivar a educação também. Exatamente. O nosso público ele é bastante eclético, o público escolar é um público importantíssimo, né? Mas também a gente tem público familiar, temos também pesquisadores, né? Que também vêm aqui não apenas para a parte de pesquisa em si dos laboratórios, mas também vêm conhecer a nossa exposição. Então, nesse espaço, a gente tenta cumprir o nosso papel social, que é o de apresentar essa biodiversidade, apresentar a sua importância, né, inclusive para a nossa própria espécie, porque nós somos parte disso, nós estamos conectados a ela, e de como o trabalho feito aqui, né, nos bastidores, ele é essencial para garantir não apenas a preservação dessa riqueza, mas a nossa própria preservação enquanto espécie, né, porque estamos conectados a todo esse processo, essa cadeia de relações. Você falando disso, eu lembrei de uma exposição temporária que chegou. A gente pode conhecer? Bora lá, vamos conhecer. Então vamos lá.
Agora nós chegamos nessa exposição temporária que chama Amazônia Descobertas. Felipe, conta um pouquinho pra gente o que nós podemos explorar e descobrir aqui nessa exposição. Bacana. Bom, quando a gente pensa em Amazônia, muito provavelmente para a grande maioria, a ideia que vem à cabeça é onça-pintada, pirarucu, arpia, boto, entre tantas outras espécies que são muito emblemáticas, né? Mas o que é muito bacana em relação a esse bioma, que é um dos mais ricos que a gente tem no território brasileiro e também um dos mais importantes no mundo, é que ele tem uma biodiversidade massiva composta por pequenos animais. Então a proposta da exposição é, na verdade, contar grandes histórias dessa biodiversidade a partir de pequenas espécies. E a proposta é justamente essa. Então aqui a gente vai ter um pouco do que povoa o imaginário, mas a essência do projeto Amazônia Descobertas está exatamente no contexto que a gente vai ver agora, né? As histórias que estão relacionadas às pequenas espécies, mas as pequenas espécies que compõem a grande massa de diversidade que a Amazônia abriga, né? Então a gente vai ver diferentes grupos de animais, onde a gente elencou algumas espécies que são emblemáticas, né? Que são fruto de pesquisa também do Museu de Zoologia, inclusive algumas que estão em fase até mesmo de descrição, e a gente procura apresentá-las ao público de diferentes formas, de uma forma muito interativa. Então a nossa ideia aqui é que o público, mais do que apenas entrar em contato com esse conhecimento, mas é fazer as suas próprias descobertas, né? Então a gente aqui oferece nesse projeto várias possibilidades de interagir com esse acervo, né? Incluindo elementos de acessibilidade também. Então o visitante ele pode chegar a conhecer os diferentes grupos, vai entender, vai conhecer, vai ser apresentado as espécies e vai descobrindo histórias que estão escondidas. É como se ele estivesse numa imersão na própria mata. E aí a gente vai ter várias formas diferentes do público criar essas descobertas, né? E aí no final, uma coisa que é muito bacana é que a gente criou uma rede social analógica que fica exatamente na entrada da exposição. Então quando o visitante sai daqui, ele tem a oportunidade de ter um pequeno post-it onde ele vai deixar registrado o que ele descobriu nessa experiência. E aí ele deixa ali no nosso painel como se fosse uma postagem, né? Mas uma postagem analógica, e ele deixa ali as suas impressões desse projeto. Agora eu queria que você fizesse o convite para quem está em casa, tenha a oportunidade também de vir até aqui para conhecer tudo isso. Maravilha! Bom, quem está nos assistindo aí não pode perder essa oportunidade de conhecer o Museu de Zoologia, né? Nós, como eu disse, estamos aqui todos os dias praticamente, né? De terça a domingo, das 10 da manhã até as 17 horas. Lembrando que no mês de julho nós teremos uma programação de férias muito especial também. Então é a oportunidade que as pessoas têm de vir nos conhecer essa riqueza e quem sabe sair daqui com uma semente, né? De conhecimento, de ampliar horizonte, de perceber o quão importante é essa biodiversidade para todos nós. Felipe, muito obrigada por receber a gente aqui. Foi maravilhoso ter toda essa experiência. Convido você aí de casa para vir aqui também no Museu de Zoologia de São Paulo, Museu da USP, e fazer toda essa experiência de muito conhecimento. Obrigada, viu? E eu espero você aí de casa para o nosso próximo De Butuca na Cultura. Tchau!